Fala aí, galera, beleza? Pois bem, professor Ale aqui de volta para resolver mais um exercício da Superlista. E o exercício que eu escolhi hoje, pessoal, é o exercício de número 19. Acompanhe comigo a resolução dele. Olha só, dois blocos A e B de massas 10 kg e 20 kg, respectivamente, estão em um plano inclinado rampa sem atrito. Determine, letra A, o sentido de movimento do sistema e letra B, a aceleração dos blocos. Pessoal, exercícios desse tipo, né, a gente tem que sempre seguir os mesmos passos que a gente tem feito nas últimas aulas, né? Identificar quem são os blocos, os objetos que participam do movimento, indicar as forças que aparecem neles, né, as forças que participam desse movimento e calcular, né, e determinar as equações do movimento, né? A gente determina as equações do movimento a partir das leis de Newton, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer aqui o item A do exercício, ok? No item A, pessoal, então ele quer saber o sentido de movimento do sistema, tá? Antes da gente determinar, vamos indicar todas as forças que agem sobre o bloco A e todas as forças que agem sobre o bloco B, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos fazer o bloco B porque ele é o mais simples da gente entender, da gente determinar, tá? Então aqui, pessoal, sobre o bloco B, né, a primeira força que a gente lembra, né, e que a gente sabe que é manjadíssima de acontecer, é a força da gravidade, cujo apelido é peso, e aponta para baixo, pessoal. Então vou indicar aqui no bloco B a força peso, né, e vou indicar por peso de B. Ela aponta para baixo e tem essa direção e esse sentido que eu acabei de marcar aqui no desenho, tá? A gente também tem aqui na figura, pessoal, um fio, né? E a gente, lógico, também tem que supor que esse é um fio ideal, ou seja, ele não tem massa e ele não deforma quando a gente estica ele, né? Então, se existe fio, né, pessoal? Então, existe uma força que surge quando nós esticamos o fio, que é a força de tração, pessoal, e ela sempre vai apontar no sentido contrário a que você está puxando, né? Então, no caso aqui pro bloco B, ela está apontando aqui para cima, ok, pessoal? Então, e a gente também tem a polia, né? Que a gente está supondo que ela é ideal. A função da polia, pessoal, é simplesmente mudar o sentido, a direção da força de tração, ok? Agora vamos lá. No bloco A, pessoal, a gente também tem algumas forças agindo ali, né? Então vamos lá. Então, sobre o bloco A, a primeira força que a gente pode imaginar que esteja acontecendo é a força peso, que aponta aqui para baixo, e eu vou fazer aqui de roxo, ok? Vamos colocar aqui, encaixar desse jeito aqui, um pouquinho mais para cá, pronto, certo? E como é o peso do bloco A, né, a gente vai indicar essa força, né? Vamos escrever ela como PA, P índice A, peso do bloco A, ok? E a gente também sabe, né, pessoal, como o bloco A está sendo segurado por um fio, uma corda, né, e a gente vai ter a força de atrito, né, que vai ser essa daqui que vai indicar nessa direção aqui, né, pessoal? Sempre vai ser assim, tá? A partir daqui, pessoal, o que a gente precisa identificar, né? A gente precisa, né, pelo simples fato do bloco A estar sobre um plano inclinado, né, gente? A gente precisa, né, decompor, né, a força peso
em duas componentes, tá? Para que isso? Para que a gente possa analisar o movimento do bloco A de maneira mais simples, tá? Então, olha só, pessoal. Então, o fato dele estar num plano inclinado, numa rampa, né, permite que eu faça uma decomposição de movimentos, uma decomposição de vetores, né? Então, a gente vai ter aqui o peso, pessoal, pode ser decomposto em duas partes, em dois componentes. Uma componente é essa daqui, pessoal, que ela é perpendicular ao plano inclinado, tá? Então vamos só dar uma ajeitadinha aqui e vamos tentar fazer ele sair aqui da mesma origem, tá? Essa componente do peso que é perpendicular ao plano, nós chamamos simplesmente de componente Y, né? Da força peso, ok? Mas como é referente à força peso do bloco A, então eu vou escrever PAY, vou usar essa notação aqui, né? Então é o peso do bloco A, mas a componente que aponta na direção Y, ou no nosso caso aqui na direção perpendicular ao plano, ok? E é claro, né, pessoal, como existe um objeto em contato com uma superfície, essa superfície faz uma força de contato nesse objeto. Essa força de contato nós já conhecemos, nós já vimos, ela se chama de força normal, né? E normal que a gente diz porque ela faz um ângulo de 90 graus com a superfície, certo? Então vamos ajustar aqui, né, o nosso desenho. Vamos ver aqui, pronto, maravilha, perfeito, tá? Então, esse vetor laranja que a gente está fazendo é a força normal, a força que a superfície aplica sobre o objeto. E essa força, ela tem esse nome, esse adjetivo normal, porque ela é perpendicular, ela faz um ângulo de 90 graus, né? Então, se você quiser, poderia até marcar aqui, né? Aqui no nosso desenho, onde está o ângulo de 90 graus, que é esse daqui, ok? Continuando, pessoal, se a gente tem uma componente, né, do vetor da força peso nessa direção perpendicular, nós já chamamos de PAY, com certeza deve existir uma componente que acompanha a mesma direção, né, do plano inclinado. Essa componente, pessoal, vamos pegar aqui, que cor a gente pode pegar? Vamos pegar de azul, né? Essa componente que acompanha a descida do plano, né, a gente chama de componente X. É essa daqui que eu vou desenhar aqui, pessoal. Vamos ver, só um pouquinho, acho que agora foi. Vamos unir aqui os desenhos, né? Eu estou fazendo os vetores, pessoal, sempre todos eles partindo do mesmo ponto, tá bom? Quando você faz isso, né, você tem que ter um retângulo formado aqui, tá? Eu vou fazer um ajuste porque eu já consigo ver que ele não está tão perfeito, né? Vamos fazer um ajuste aqui, vamos fazer um outro ajuste aqui, né? Agora eu acho que vai dar certo. Vamos ver. Então, quando a gente faz essa operação, pessoal, que nós chamamos de decomposição de vetores, obrigatoriamente, né, a gente tem formado um retângulo, né, ou até um paralelogramo, dependendo da situação que a gente está analisando, ok? No caso aqui, um retângulo, ok? E aqui, pessoal, por motivos que eu não vou explicar nesse vídeo, não vou fazer a demonstração, que ela é um pouquinho complexa, né? A gente sabe que esse ângulo de inclinação aqui, que vale 30 graus, pessoal, aqui no exercício, esse ângulo que está indicado aqui é o mesmo desse ângulo aqui que eu estou marcando aqui agora, né? Que está entre os vetores PAY e PA. Então, esse ângulo que eu marquei aqui,
ele também vale 30 graus, tá? Então, estou indicando aqui o valor dos ângulos, ok? Sempre vai ser assim, ok? Então, vamos lá, pessoal. Feito isso, o que a gente precisa saber, né? A gente precisa saber para qual lado, né, esse sistema ele vai se movimentar. Se ele vai se movimentar na descida, no sentido da descida do bloco A, e nesse caso o bloco A desce, o bloco B sobe. Ou ainda uma outra possibilidade, esse sistema se movimentar no sentido, na direção de descida do bloco B, e aí o bloco A ele vai se movimentar para cima, né, subindo a rampa, tá? Para a gente fazer isso, pessoal, vamos fazer algumas coisas, né? Primeiro, como aqui no bloco A não existe movimento na direção aqui perpendicular, né? O bloco A não está flutuando nem nada disso, nós podemos dizer com toda certeza que a força normal ela vai equilibrar a componente Y do peso, tá? Então essas duas forças elas vão ficar equilibradas, ok? Elas não vão participar desse movimento que acontece aqui no bloco A, que está na direção paralela à rampa, tá? Então, o que sobra, gente? Ele sobra que sobre o bloco A, a gente tem basicamente duas forças agindo, a tração, né? E o vetor aqui azul, que a gente acabou esquecendo de colocar o nome dele, né? Que é o peso do bloco A, certo? Mas eu quero a componente x do peso, tá? PAx, tá? Então, pessoal, o que sobra, né, na nossa análise? A gente tem efetivamente duas forças que participam do movimento do bloco A, que é a tração, ok? E que é o PAx, tá? Que é essa componente aqui. Essas são as duas forças. E para o bloco B, pessoal, nós temos as forças que participam do movimento dele, é o peso dele e a tração, ok? Então, quando o exercício fala o sentido de movimento do sistema, o que ele quer dizer? Ele quer saber para qual lado ele vai se deslocar. Se ele for deslocar na descida do bloco A, então o que a gente permite concluir, né? Que o PAx, essa força aqui, deve ser maior, né, do que a força peso do bloco B, ok? A gente viu um caso parecido quando a gente resolveu o exercício anterior da máquina de Atwood, né? Aquele que tinha o peso maior acabava ganhando e era naquela direção, naquele sentido que se deslocava o sistema, né? E aqui, pessoal, se a gente tiver o bloco B, se o peso do bloco B for maior, tiver uma intensidade maior, então o que vai acontecer? O bloco B é o que vai ganhar, né? Ele que vai liderar o movimento, vai puxar para cá. Então, na nossa análise, para a gente descobrir o sentido de movimento do sistema, a gente precisa saber quem é maior, né? No nosso caso aqui, no nosso desenho, quem que é maior? É o peso de B ou é a componente x do peso de A? Tá? Então, vamos fazer essa comparação. Vamos calcular aqui, pessoal. Tá? Agora, feita toda essa análise, eu consigo, certo? Anotar os dados, ok? Vamos lá, pessoal. Então, vamos anotar os dados aqui que o exercício forneceu para a gente, né? Então, a massa do bloco A é igual a 10 quilos, ok? A massa do bloco B é 20. E a aceleração da gravidade, né?
O exercício não deu, né, pessoal? Mas é lógico, a gente vai supor que ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. Quando o exercício não dá, a gente supõe que é esse valor padrão que a gente já está mais acostumado, tá? Só que aí você vai falar assim, mas professor, é óbvio que vai descer para o lado B, afinal, tipo, B tem uma massa maior. Calma, gente. Só você fazer essa análise baseado na massa dos blocos não diz ainda muita coisa. Você precisa fazer as contas certinho para poder tirar essa conclusão. Nem sempre é o que vai acontecer, mas vamos fazer aqui e tirar a prova, né? Então vamos lá, pessoal. Então, eu passo 1, né? Eu vou calcular, pessoal, aqui no nosso caso, a componente x do peso de A, ok? E aí, pessoal, o que vocês precisam analisar, né? Se a gente tem aqui um retângulo, né? Então a gente tem formado aqui por esses três vetores, o azul, né, o roxo e o verde, se a gente pegar esses três vetores, a gente vai ter um triângulo retângulo, ok? E esse triângulo retângulo, pessoal, o que a gente tem, né? Vamos pegar aqui, vamos analisar ele aqui, vamos ver se a gente consegue copiar e colar. 1 hora depois. Essa componente x, pessoal, a gente pode pegar esse pedaço que está aqui em cima e jogar aqui embaixo, né? A gente pode unir os vetores, né? E aí, pessoal, olha só o que a gente obtém, né? A gente vai obter um triângulo retângulo, né? Eu só peguei e desentortei ele, já fiz para nossa realidade, ok? Então, esse cara aqui que eu estou marcando é o ângulo de 90 graus, né? Aqui, na parte, o azul é a componente x do peso, certo? E esse cara aqui é a componente y do peso, tá, pessoal? Da mesma maneira que a gente fez aqui no nosso desenho. E também pelo nosso desenho, né, pessoal, o que a gente tem? Esse cara, esse ângulo aqui em cima que a gente marcou, ele vale 30 graus, tá, pessoal? Beleza? A partir disso, pessoal, nós conseguimos determinar quanto vale, né, o peso, a componente x do peso de A, tá? Para isso, é só a gente fazer as expressões de seno e cosseno, é só a gente lembrar essas expressões, né? Só que aqui no caso, né, pessoal, o que a gente tem, né? Como a gente quer a componente x do peso de A, né? E a gente vê que ele forma aqui o cateto oposto. Se ele é o cateto oposto e a gente tem também a hipotenusa, então cateto oposto, hipotenusa, então essa relação, né, pessoal, é o seno, né? Então, o que a gente tem? O seno de 30 graus daquele ângulo, né? Ele é o quê? Ele é o cateto oposto, né, que é PAX, dividido pela hipotenusa, pessoal, que vale o peso de A. Tá? Então, eu estou usando a definição de seno, cateto oposto dividido por hipotenusa, para a gente obter essa relação aqui, pessoal. Então, vamos lá. Seno de 30, pessoal, é um valor conhecido, né? Ele vale 0,5, tá? São um dos ângulos notáveis, ok? O peso, né? O peso, o PAX, é o que eu quero descobrir, né? Eu não sei o valor dele, tá? Então, vamos colocar aqui, quero descobrir. O peso de A, pessoal, esse é mais fácil da gente determinar. Ele simplesmente é a massa de A vezes a gravidade, né? Então, a gente já pode, inclusive, substituir o valor aqui, né? Então, é a massa de A vezes a gravidade. A massa de A, pessoal, vamos lá, 10, gravidade 10, né? Então, fica aqui 10 vezes 10, certo? E agora, pessoal, podemos descobrir quanto vale a componente x do peso, né? Vamos dividir aqui por 1, né?
e a gente faz a multiplicação em cruz, ok? Então, 1 vezes PAX, né, é PAX, ok? 10 vezes 10 é 100 vezes 0,5, né, a mesma coisa que multiplicar por meio. Então, o resultado aqui, né, é 50 newtons, ok? Como é uma força, o resultado é 50 newtons. Vamos ajustar aqui que é PA, tá? O que isso significa, pessoal? Vamos pegar aqui com uma outra cor, vamos amarelo mesmo, tá? Qual que é o significado? O significado, pessoal, é que essa força aqui, teoricamente, né, a gente ainda não sabe, mas vamos descobrir. Essa força que puxa, né, que faz com que o bloco A desça o plano inclinado, a rampa, ela vale 50 newtons, ok? Agora a gente precisa comparar com a força-peso de B, né? Então vamos comparar aqui, pessoal, vamos fazer aqui passo 2 e eu vou fazer aqui do lado, tá? Então vamos lá, no passo 2, vamos determinar qual que é o valor do peso de B. E aqui, pessoal, é mais simples, né? É a massa de B vezes a gravidade, ok? Então vamos lá, então o peso de B vai ser a massa de B, que é 20, vezes 10. E 20 vezes 10, né, pessoal, a gente já sabe que isso vale 200, né? Como é uma força, a unidade é o Newton, ok? Então, o que a gente está fazendo? A gente está tentando descobrir, está fazendo uma comparação, né? Quem é a força maior? Quem tiver a força maior é para aquele lado que o sistema vai se movimentar, né? Então, fazendo uma comparação aqui entre esses dois, pessoal, o que a gente percebe, né? Que a força-peso, né? A força-peso de B é muito maior do que a força-peso, né? A componente X do peso de A, né? É muito maior. Então, esse cara aqui, ele ganhou, gente. Ele ganhou. Esse foi o grande vencedor, né? Então, o que isso permite concluir, pessoal? Que no nosso sistema aqui, né, pessoal, vai ter movimento e esse movimento vai acontecer no sentido da descida do bloco B, né? Ou, em outras palavras, na subida do bloco A, ok? Então, a gente já pode até escrever, né? A gente pode fazer uma pequena notação aqui, né? Passo 3, né? Vamos colocar aqui, vamos deixar o nosso coleguinha aqui mais feliz, certo? Então, vamos lá. Então, no nosso passo 3, pessoal, a gente descobriu por comparação, né? A gente pode escrever da seguinte forma: o peso de B é maior que a componente X do peso de A. Então, o que vai acontecer? O sentido do movimento é o de descida do bloco B, tá? Esse daqui, gente, é o nosso item A. Tá? Então, esse é o sentido do movimento, tá? A gente pode até deixar aqui de azul, é a resposta do nosso item A, ok? Na letra B, pessoal, ele quer a aceleração dos blocos, tá? E a gente vai fazer da mesma forma que a gente já fez nas nossas aulas síncronas, na mesma coisa que eu fiz, né, nos vídeos passados, né? A gente vai determinar a equação do movimento para os dois blocos separadamente, né? Então, vamos colocar aqui a letra B, né? E para a gente determinar a equação do movimento dos blocos, o que a gente faz? A gente aplica a segunda lei de Newton para ambos, né? Segunda lei de Newton, cujo apelido é princípio
princípio fundamental da dinâmica, ok? Então vamos lá. Para o bloco A, pessoal, então, princípio fundamental da dinâmica para o bloco A, ok? Ele me diz que a soma de todas as forças aplicadas, né, que é a força resultante, é igual a massa vezes a aceleração, tá? Para o bloquinho A, né, pessoal, a força normal e a componente y do peso de A não vão participar do movimento. Essas forças são equilibradas, né? Então elas são cartas fora do baralho, né? O que sobra é a tração, né? E PAX, certo? Mas como o sistema vai se movimentar no sentido de descida do B, conforme o B desce, o bloco vai subir a rampa, né? Então, nesse caso, pessoal, a tração vai ajudar o movimento e o peso de A, né, a componente X do peso de A, vai atrapalhar o movimento. Então, a gente pode escrever da seguinte forma, a gente escreve que tração menos PAX, né? Essa é a força resultante, ok? E do meu lado direito da igualdade, eu escrevo que é a massa de A, certo? Vezes a aceleração, ok? E vou dizer que essa é a nossa equação número 1, tá? Esse aqui é o nosso passo número 1 para a resolução do item B, ok? Vamos aqui armazenar, porque vocês já sabem que a gente vai guardar isso, né? A gente vai usar isso mais tarde, tá? Vamos fazer a mesma ladainha, né, pessoal? Mesma coisa com o bloco B, ou seja, aplicar a segunda lei de Newton para o bloco B, né? Que o nome pomposo dela é princípio fundamental da dinâmica, ok? Então vamos lá. Princípio fundamental da dinâmica no bloco B. A soma de todas as forças é igual a massa vezes a aceleração, né? Então, para o bloco B aqui no caso, como o sistema, né, vai se movimentar na descida do bloco B, né? Então, o peso do bloco B, né, tem que ser, ele ajuda o movimento e a tração atrapalha o movimento, né? Então, em outras palavras, né, o valor do peso do bloco B tem que ser maior do que da tração na corda, né? Então a gente pode escrever da seguinte forma: peso do bloco B, certo? Menos a tração na corda é igual a massa do bloco B vezes a aceleração, ok? Vamos escrever e dizer que isso é a nossa equação de número 2, pessoal. E vocês já estão acostumados, né? Para a gente resolver esse sistema de equações, basta que a gente some as duas expressões, né? Então, vamos colocar aqui, pessoal. Nosso passo 3, né? É a soma das expressões que a gente obteve anteriormente, né? Então, vamos copiar aqui, né? Esse daqui foi a equação 1, a equação de número 2, certo? E aí a gente vai somar todas essas equações membro a membro, ok? Vamos fazer aqui a soma delas, tá? Certinho? Então vamos lá. Do meu lado esquerdo, né, pessoal, a gente faz esse esquema de somar equações que é para a gente poder eliminar a tração da jogada, né? Por enquanto não estamos interessados a determinar ela. Então, olha só, tenho tração na primeira equação, tenho menos tração na segunda equação. Quando eu somar essas duas coisas, sim, gente, checa aqui. Opa, ficou um pouquinho grosso. Checa aqui, sumiu, desapareceu, tá? E aí, pessoal, a gente copiar o que sobrou com os sinais que já estão aqui, né? Então vai ser o peso de B, certo? Menos
a componente x do peso de A, PAx. Ok? E aqui do nosso lado direito, né, pessoal, que vocês já estão acostumados, quando a gente une essas duas coisas, né, a gente já pode escrever direto colocando a aceleração em evidência e escrever que a massa de A mais a massa de B, né, tudo junto aqui, no parênteses, vezes a aceleração, ok? Tudo bem, gente? Então, o jeito para a gente resolver, né, esses sistemas que a gente fala, né, esses sistemas dinâmicos, né, sistemas de blocos, como também alguns professores ou livros gostam de chamar, é sempre determinar as equações de movimento, escreve para um elemento, escreve para um objeto, escreve para o outro e no final soma tudo, né? E aí, pessoal, a gente já tem os valores, né? Só a gente substituir os valores aqui, né, pessoal? Fica bem mais fácil. Então, vamos lá. Peso de B a gente determinou aqui, ó, pessoal, 200 newtons. E componente X do peso de A, a gente determinou aqui, pessoal, 50. Então, a gente já está antecipando o nosso trabalho, já antecipamos o nosso trabalho no item A. Então, vamos lá. Então, vai ficar aqui, pessoal, 200, ok, menos 50 é igual. Massa de A, não lembro, vamos ver. 10 e massa de B é 20, né? Aqui é 10 mais 20 vezes a aceleração, que é o que o exercício está pedindo, né? O item B, né? 200 menos 50, 150, ok? 10 mais 20 é 30, vezes Azinho, tá? E aqui, gente, fazemos a mesma coisa de sempre. O 30 está multiplicando, passa por outro lado, dividindo. Então, a gente pode reescrever essa equação, pessoal, da seguinte forma. Ok? 150 dividido por 30, né? Que é a mesma coisa que 15 dividido por 3, né? E a gente descobre que a aceleração, a aceleração do conjunto, tanto do bloco B, do bloco A quanto do bloco B, ambos aceleram simultaneamente a uma taxa, a uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, ok? Que é a resposta do nosso item B, pessoal. Então, é isso, pessoal. É isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos deixar aqui a nossa carinha feliz, a nossa estrelinha da sorte, tá? Então, eu gostaria de agradecer demais a atenção de vocês. Obrigado pela paciência. Estou indo nessa. Muito obrigado. Falou! Até mais, gente!